Olá, está começando o Jornal da Câmara com um resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Comissão intermedia reunião entre população e executivo sobre suposta reintegração de posse em área pública. Comissão de Segurança Pública discute benefícios para alunos do tiro de guerra. Escola do Parlamento promove jornada de educação legislativa. Em discussão, temas envolvendo o período eleitoral. É o que você confere a partir de agora. A Comissão de Direitos Humanos intermediou uma reunião de moradores do Jardim Bananal e do Jardim Adelina com representantes do Executivo. A pauta foi a reintegração de posse que estaria sendo executada em uma área pública. Em reunião ampliada no último dia 13 de maio, a Comissão de Direitos Humanos recebeu representantes dos bairros Jardim Bananal e Jardim Adelina. Os moradores reclamam de uma reintegração de posse que estaria sendo executada em uma área pública na qual eles estão instalados. O encontro contou também com a participação do secretário municipal de Justiça, Ayrton Trevisan, e do secretário municipal de Habitação, Valmir Batista de Almeida. A intenção é buscar uma solução rápida para os moradores que reclamam até de ameaças à mão armada como maneira de intimidação para que deixem suas casas. Atualmente, existe uma ordem judicial de reintegração de posse para loteamentos do bairro Jardim das Oliveiras. No entanto, moradores do Bananal e do Jardim Adelina também sofrem com a situação. O secretário de Justiça reforçou que essas construções estão em área pública e não podem ser reintegradas de forma privada. Ele destacou ainda que vai tentar convencer o juiz a alterar a ordem de reintegração naquela área. Nós estamos tentando mostrar ao juiz que deu a decisão e mandou reintegrar que a decisão dele está equivocada em relação aos moradores do Bananal e do Adelina, porque ali se trata de áreas públicas. Juntando mapas, juntando matrículas das áreas, vamos juntar mais documentos essa semana com plantas do loteamento, dos 3 loteamentos, do Jardim das Oliveiras, do Bananal e do Adelina, matrículas da torre de transmissão, de forma a ficar claro que do rio para a direita é área pública e da cooperativa seria só do rio à esquerda. Eu espero convencê-lo disso e que ele revogue a ordem em relação aos moradores do Bananal e do Adelina. A presidente da Comissão de Direitos Humanos, Janete Rocha Pietá, do Partido Rede, recebeu alguns documentos das mãos dos moradores, que comprovariam que as áreas habitadas por eles são públicas, e também um boletim de ocorrência, constando as ameaças sofridas por um deles. Diante disso, a Comissão de Direitos Humanos poderá acionar o Ministério Público. Agora nós temos a documentação, temos o depoimento candente dos moradores. Não é possível que essa casa vai ficar alheia a esse processo. Nós vamos acompanhar tanto da Defensoria e agora com todos esses dados nós podemos enviar ao Ministério Público, sim, mas temos que também defender o direito da vida, porque cidadãs e cidadãos sendo ameaçados por um miliciano, isso é inaceitável. Em reunião nesta segunda, a Comissão de Segurança Pública discutiu benefícios para alunos do tiro de guerra. O encontro contou com a presença de representantes da instituição e também do Executivo. Na manhã do dia 13 de maio, a Comissão de Segurança Pública se reuniu com o comandante do Tiro de Guerra de Guarulhos, subtenente Albis Patrick de Oliveira Tomás, com o secretário para Assuntos de Segurança Pública, Márcio Pontes, e com o secretário adjunto da pasta, Ricardo Melquiades. O objetivo do encontro foi apresentar ao Executivo uma proposta de benefícios aos alunos do tiro de guerra. Essas demandas já haviam sido expostas aos parlamentares pelo comando da instituição em reunião no dia 29 de abril, gerando uma minuta de projeto de lei. O subtenente detalhou os benefícios solicitados. Eu apresentei 2 projetos, o projeto Bolsa Atirador, que vai dar subsídio ao atirador para ele poder adquirir materiais para o seu cotidiano. O atirador ele não recebe nada para estar no tiro de guerra, então ele é um ato voluntário
né, que é despendido no ano do serviço militar obrigatório, durante os 9 meses. E nesses 9 meses ele não recebe praticamente nada. Então, como uma maneira de incentivar o atirador, eu fiz a proposta do Bolsa Atirador, né, num valor aí de R$300. A outra proposta já é para incentivar quem estava dentro do tiro de guerra, né, aqueles melhores atiradores no final do ano, que dentro da demanda do tiro de guerra, né, eu selecionaria 4 atiradores para que no ano subsequente ele fosse contratado como estagiário, né, exercendo a função administrativa dentro do quartel, né, contratado pela prefeitura no período de 1 ano, não renovável. A Prefeitura de Guarulhos mantém um convênio com o Exército desde 1973 para auxiliar na manutenção do tiro de guerra, que forma reservistas atiradores. Segundo o secretário Márcio Pontes, as propostas da instituição precisam de análise. Entre as nossas responsabilidades, a gente tem algumas que geram despesas. E essas despesas são custeadas pelo município. Então nós temos hoje 100 atiradores que ficam das 6 às 8 da manhã. A proposta do comandante é que a gente faça pela prefeitura como se fosse um estágio. A gente vai levar essa demanda para a nossa Secretaria de Governo para fazer o estudo, analisar e a possibilidade da destinação do recurso para isso. Muito importante a participação do vereador Luiz da Sede, como presidente da Comissão de Segurança Pública, trazer isso, né, como vontade também do Poder Legislativo, e nós vamos discutir essa demanda com a Secretaria de Governo, com o secretário americano, para a gente ver se teremos recursos para isso já, se não, quem sabe a gente deixar isso estudado para um próximo momento, né, devido às partes de recurso. O presidente da comissão, vereador Luiz da Sede, do PSD, comentou o papel dos vereadores no contato entre a prefeitura e o tiro de guerra. Tem que partir do governo, tem que partir do prefeito recurso para que ajude o tiro de guerra. Então, a nossa parte da comissão foi chamar o nosso secretário Pontes aqui, explicou tudo que a Secretaria de Segurança Pública faz e a gente levar até essa demanda até o governo, levar até o americano, até o próprio prefeito, para que a gente consiga ver se tem algum caminho para ajudar o pessoal do tiro de guerra. Caminhada, Câncer Infanto-Juvenil e São José. Esses são os temas de 3 novas datas que podem ser incluídas no calendário oficial da cidade. A CCJ avaliou as propostas de inclusão nesta semana. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa se reuniu no dia 13 de maio e emitiu parecer favorável a 3 projetos de lei que propõe a inclusão de datas comemorativas no calendário de eventos da cidade. As datas propostas são o Dia da Caminhada Flor de Lótus, de autoria do presidente da Câmara, Tiziano, do PSD, o Dia do Combate e Prevenção ao Câncer Infanto-Juvenil, de autoria do vereador Rafael Acosta, do PSB, e o Dia de São José, de autoria do vereador Maurício Brinquinho, do PT. A comissão fez uma emenda supressiva a esse projeto para aprimorar a redação. Ainda na reunião, os vereadores emitiram parecer contrário a 2 projetos: o fornecimento de leite zero lactose nas escolas municipais e a criação do Cadastro Municipal de Agressores de Mulheres Condenados pela Lei Federal Maria da Penha. Os parlamentares entenderam que ambas as propostas são inconstitucionais, pois tratam de assuntos atribuídos à esfera federal. A sessão ordinária da última segunda-feira, 13 de maio, foi movimentada por um tema principal: a privatização da Sabesp. Manifestantes contrários à privatização da Sabesp lotaram a galeria do plenário durante sessão ordinária realizada pela Câmara de Guarulhos no dia 13. Em pauta estava um projeto da Prefeitura que autoriza a adesão de Guarulhos ao contrato de concessão entre a Sabesp e a Unidade Regional de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário, Uraium Sudeste. Na prática, esse projeto permite a adesão à privatização. Diversos vereadores da oposição ao governo se pronunciaram contrários. Eles solicitam a realização de audiências públicas antes da votação do projeto. Em meio às discussões, o item não foi deliberado em plenário.
A privatização da Sabesp voltou a ser discutida na sessão de quarta-feira. Porém, a votação do projeto foi suspensa após decisão liminar. A medida foi anunciada durante a sessão. A Câmara de Guarulhos realizou 3 sessões extraordinárias nesta quarta-feira, dia 15 de maio. Com o plenário lotado de manifestantes contrários, o principal tema de debate foi o projeto que autoriza a adesão de Guarulhos à privatização da Sabesp. O item estava previsto na pauta de votação, mas uma decisão judicial em caráter liminar suspendeu o processo legislativo. De acordo com a decisão, a votação só poderia acontecer após a realização de 4 audiências públicas e da apresentação de laudos de impacto ambiental e orçamentário. Com isso, o projeto de lei foi retirado da pauta da sessão sem qualquer deliberação. Além disso, outros 7 projetos foram aprovados até a fase final. Entre os destaques está a criação das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações de Guarulhos e uma alteração na estrutura organizacional da Secretaria da Fazenda, ambos de autoria do Executivo Municipal. Esses projetos seguem para a sanção ou veto do prefeito. Como a liminar foi suspensa na quinta-feira, os vereadores voltaram a discutir o projeto em sessões extraordinárias na manhã de sexta-feira. A Câmara deliberou o projeto do Executivo que autoriza Guarulhos a aderir à privatização da Sabesp em sessão extraordinária na manhã desta sexta-feira, 17 de maio. A deliberação teve 25 votos favoráveis, 6 contrários e 1 abstenção. Na segunda sessão extraordinária do dia, as comissões de Meio Ambiente e de Constituição, Justiça e Legislação Participativa pediram vistas para analisar o projeto antes da votação. Esse procedimento pode se estender por até 24 horas. Durante os trabalhos, o presidente da Câmara, Ticiano, do PSD, convocou sessões extraordinárias para este sábado, dia 18, às 9h30 da manhã, para votar o projeto até a fase final. Se for aprovada, a proposta ainda vai à sanção ou veto do prefeito. Como o vereador Paulo Roberto, do PRTB, se licenciou por 10 dias, de 16 a 25 de maio, a vereadora suplente do PTB, Gladys Betinho Acredite, tomou posse durante a sessão. E o desdobramento das sessões você acompanha em detalhes nas redes sociais do Legislativo. A Escola do Parlamento de Guarulhos promoveu uma jornada de educação legislativa na manhã da última quinta-feira. As vedações aos agentes públicos no período eleitoral e mudanças na legislação foram os principais assuntos abordados. O plenário da Câmara recebeu no último dia 16 os advogados Adriano Juste Martinelli e Caio Peters Fevereiro. A convite da Escola do Parlamento de Guarulhos, eles vieram falar sobre a atuação da Procuradoria-Geral do Legislativo em anos eleitorais e sobre as condutas que são vedadas aos agentes públicos nesse período. O evento faz parte da primeira Semana Nacional de Educação Legislativa, que ocorre entre os dias 13 e 17 de maio. Adriano é diretor executivo da Escola do Parlamento e falou sobre a importância do encontro. Eu acho que é muito importante a iniciativa, de trazer até um advogado especialista em direito eleitoral, que com certeza o que ele vai falar hoje vai ajudar muito tanto os vereadores, os assessores e até nós servidores também termos um entendimento melhor, porque a legislação eleitoral é tão desconhecida, Nós tomamos contato com ela de 2 em 2 anos. Como nós temos eleições de 2 em 2 anos, é nesse momento que volta a se falar o que pode, o que não pode. Então, acho que é muito importante. O especialista em direito eleitoral, Caio Peters Fevereiro, falou sobre as proibições, o que pode ou não ser feito por um agente público no período eleitoral. Caio destacou principalmente questões ligadas ao uso da máquina pública em campanhas e outras situações. As proibições são voltadas à proibição do uso da máquina, também a vedação de algumas condutas das pessoas, dos candidatos, a exemplo, comparecimento à inauguração de obras públicas, por exemplo, que é vedado, a propaganda eleitoral antecipada, tem uma série de questões que são trazidas para nós nessa palestra. Caio ainda ressaltou a mudança da legislação com relação à divulgação de fake news, cujas punições devem ficar mais rigorosas. A legislação eleitoral foi alterada, recentemente para colocar, inclusive, como crime,
a difusão, né, da desinformação, das fake news, né? Então isso vai ser investigado, vai trazer consequências, né? Então a nossa legislação está bem forte nesse sentido também. Outras questões, como criação de federações partidárias e proporcionalidade da participação nas candidaturas de mulheres e negros, também foram abordadas. Para Adriano Martinelli, as palestras que ocorrem por meio da Escola do Parlamento ajudam a qualificar o servidor público. Segundo o advogado, a escola deve ser uma instituição permanente. A Escola do Parlamento como instituição é muito importante no sentido de qualificar o servidor e levar conhecimento para o cidadão também. Acho que fazemos torcida aí para que o presidente também, e os próximos presidentes, que entenda a Escola do Parlamento como uma política de Estado e não como uma política de governo, né? E sendo uma política de Estado, ela tende a ser permanente. Servidores que integram o projeto Reciclação aprenderam a fazer compostagem com uma servidora do Departamento de Limpeza Urbana da Prefeitura. A ideia é implantar o método no Legislativo. No último dia 10, integrantes do projeto Reciclação da Câmara de Guarulhos receberam a visita da chefe de divisão técnica do Departamento de Limpeza Urbana da Prefeitura, Celi Aparecida Pereira. Ela veio até a sede do Legislativo falar sobre o programa Lixo Zero, mantido pelo Executivo, e sobre compostagem, um método pelo qual é possível utilizar resíduos orgânicos na produção natural de adubos e fertilizantes. Celi elogiou a postura dos integrantes do Reciclação e da Câmara. A gente, antes de falar para as pessoas, faça, né? A gente tem que fazer. E esse é o exemplo que eu tenho aqui dentro, vendo vários trabalhos que estão acontecendo com o Grupo Reciclação. Parabéns a todos os servidores aqui da Câmara. Segundo Celi, o ideal é tentar eliminar 90% da produção de lixo que vai para o aterro sanitário, com reciclagem e compostagem. O importante é começar. E vocês já estão, digamos assim, na metade do caminho. E o que é mais bonito na minha visão é que vocês estão se esforçando para fazer a outra caminhada. E essa parte dos resíduos orgânicos tem muitos preconceitos que aqui vocês estão vencendo, estão ultrapassando essa barreira em prol de chegar lá no grande sonho de ser lixo zero, ou seja, da destinação correta de 90% dos resíduos. Porque se você mandar todos os recicláveis para a cooperativa de catadores e compostar os restos de alimentos, só aí você já tem essa porção de 90%. Além de ajudar a natureza no combate às mudanças climáticas, evitando a produção de gás metano que provoca o efeito estufa, a separação e a destinação correta dos resíduos auxiliam cerca de 150 famílias que estão nas cooperativas de catadores em Guarulhos. A técnica da prefeitura explicou ainda, na prática, como fazer compostagem em casa ou mesmo em lugares maiores, como a Câmara. O presidente do projeto Reciclação, Esmeraldo Pereira, mostrou-se satisfeito com a troca de experiências e pretende aplicar as técnicas no Legislativo, inclusive para melhorar a produção da horta local. Para a Câmara, a gente vai tentar aplicar um projeto piloto de compostagem. Vamos iniciar com uma copa para verificar a aceitação das pessoas de trazer os resíduos orgânicos, de coletar os resíduos orgânicos e iniciar um projeto piloto de compostagem. A gente consegue, com todos os elementos que a gente produz, a gente consegue trazer aqui e tentar melhorar com parte do que a gente já joga hoje, atualmente fora, tentar reviver nossa horta, tentar mostrar que com um projeto piloto da horta que não vai mudar, nossa, não vamos produzir alimento para o município, para todo mundo. Não, a gente vai tentar mostrar que se todo mundo agir com o pouco que pode, no tempo que tem, ele consegue mudar a realidade que se apresenta para ele. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Obrigada e até a próxima.